Você já teve a sensação de que a vida é como um mar revolto? Um dia, as águas estão calmas, o sol brilha, e você navega com tranquilidade. No outro, sem aviso prévio, uma tempestade se forma no horizonte. Ondas de problemas inesperados, ventos de incerteza e a chuva torrencial do estresse ameaçam virar o seu barco. O carro quebra no dia da reunião mais importante. Uma notícia sobre a saúde de alguém que você ama vira seu mundo de cabeça para baixo. Um projeto no qual você investiu tudo desmorona. Isso é o caos. Ele não pede licença para entrar. Ele simplesmente acontece. Nesses momentos, a nossa primeira reação é quase sempre a mesma: pânico. Agarramo-nos ao que resta do nosso controle, tentando desesperadamente remar contra a maré, gritando contra o vento. Sentimos a frustração, a raiva, o medo. Culpamos o tempo, culpamos os outros, culpamos a nós mesmos. E, no fim, ficamos exaustos, à deriva, sentindo que perdemos a batalha. Mas e se eu te dissesse que não precisa ser assim? E se, em vez de lutar contra a tempestade, você pudesse aprender a navegar nela? E se a sua mente, em vez de ser um barco frágil, pudesse se tornar o farol mais robusto e inabalável, cuja luz guia não apenas a si mesmo, mas também aos outros, através da escuridão? A filosofia estoica, uma sabedoria de mais de 2000 anos, não nos promete um mar sem tempestades. Isso seria uma ilusão. Em vez disso, ela nos oferece as ferramentas para nos tornarmos os melhores capitães que podemos ser. Ela nos ensina a treinar a nossa mente para o caos. Este não é um convite para a indiferença ou para a supressão das emoções. Pelo contrário, é um chamado para a força interior, para a clareza em meio à confusão e para a serenidade em meio à turbulência. É sobre construir uma fortaleza interna, um lugar de calma e resiliência que nenhuma tempestade externa pode destruir. Ao longo desta nossa conversa, vamos explorar, passo a passo, como forjar essa fortaleza, tijolo por tijolo. Vamos aprender a transformar o veneno em remédio, o obstáculo em caminho e o caos em uma oportunidade de crescimento. Está pronto para começar a treinar? Compreendendo a natureza do caos. Antes de treinarmos para o caos, precisamos entendê-lo. O que é, afinal, esse caos de que tanto falamos? Muitas vezes, associamos a palavra desastres de grande escala a eventos cataclísmicos. Mas o caos é muito mais sutil e presente em nosso dia a dia. O caos é a incerteza. É a diferença entre o plano que traçamos em nossa mente e a realidade que se desenrola diante de nós. Eu costumava ser um planejador obsessivo. Tinha planilhas para tudo, metas semanais, orçamento mensal, até mesmo um roteiro para conversas difíceis. Eu vivia sob a ilusão de que, se eu conseguisse planejar cada detalhe, poderia evitar qualquer surpresa desagradável. Eu acreditava que o controle era sinônimo de segurança. Que engano! A vida, com sua ironia característica, sempre encontrava uma maneira de me mostrar o quão pouco eu realmente controlava. Um pneu furado, uma gripe inesperada, uma mudança de planos de última hora por parte de outra pessoa. Cada pequeno desvio do meu roteiro era uma fonte de imensa frustração. Eu não estava lutando contra o evento em si, mas contra a quebra da minha expectativa de ordem. O que os estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, perceberam com uma clareza impressionante é que a maior parte do nosso sofrimento não vem dos eventos em si, mas da nossa resistência a eles. O caos não é o problema é a nossa expectativa de que a vida deveria ser ordenada e previsível. A natureza é caótica. A sociedade é caótica. As outras pessoas são imprevisíveis. Tentar impor um controle absoluto sobre o mundo externo é como tentar segurar a água com as mãos. É uma tarefa fútil e exaustiva. A verdadeira virada de chave acontece quando mudamos o nosso foco. Quando paramos de tentar controlar o incontrolável e começamos a focar na única coisa que está, de fato, sob nosso domínio, a nossa mente. Nossas percepções, nossos julgamentos, nossas reações. O caos externo pode ser uma tempestade, mas a nossa mente pode ser a âncora. Quando você aceita a natureza imprevisível da vida, o caos perde o seu poder sobre você. Ele deixa de ser um monstro a ser temido e se torna simplesmente uma condição do jogo da vida. E é um jogo que podemos aprender a jogar com mais habilidade, sabedoria, surpreendentemente, com mais paz. A aceitação não é resignação passiva. Não é desistir. É o primeiro passo estratégico para a verdadeira ação, uma ação que parte de um lugar de clareza, e não de pânico. É entender as regras do jogo para poder jogar melhor. O alicerce de tudo, a dicotomia do controle. Se houvesse apenas um conceito do estoicismo que você pudesse levar para a vida, seria este:
a dicotomia do controle. Epicteto, um filósofo estoico que nasceu escravo e se tornou um dos mestres mais influentes de Roma, resumiu isso de forma brilhante: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Parece simples, quase óbvio, mas a aplicação profunda e constante dessa ideia é o que separa uma mente treinada de uma mente reativa. Vamos dissecar isso. O que, de fato, está sob nosso controle? Nossos pensamentos, nossos julgamentos, nossas escolhas, nossas atitudes, nossas ações. A forma como interpretamos um evento. A decisão de sermos gentis ou rudes. A escolha de nos levantarmos depois de uma queda. A vontade de aprender com um erro. Essa é a nossa cidadela interior, nosso reino soberano. E o que não está sob nosso controle? Praticamente todo o resto. O clima, a economia, o trânsito, as ações e opiniões de outras pessoas, o passado, o futuro, nosso corpo, no sentido de que pode adoecer ou envelhecer, apesar de nossos melhores esforços, nossa reputação, pois ela vive na mente dos outros. Tentar controlar qualquer uma dessas coisas é a receita garantida para a frustração, a ansiedade e o desespero. Lembro-me de uma época em que me preparei exaustivamente para uma apresentação importante no trabalho. Pesquisei, criei slides impecáveis, pratiquei minha fala por dias a fio. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. No dia, o projetor não funcionou. A internet caiu. Um dos principais diretores chegou atrasado e de mau humor. O caos se instalou. Minha primeira reação foi o pânico. Senti meu rosto queimar, minha voz tremer. Todo o meu plano perfeito estava desmoronando. Foi então que a lição de Epicteto ecoou em minha mente. O projetor? Fora do meu controle. A internet? Fora do meu controle. O humor do diretor? Completamente fora do meu controle. O que estava sob meu controle? Minha reação. Respirei fundo. Sorri e disse: bem, parece que a tecnologia decidiu nos dar um desafio hoje. Que tal fazermos isso à moda antiga, apenas com uma boa conversa? Mudei minha abordagem, foquei em conectar-me com as pessoas na sala, em transmitir a essência da minha mensagem com paixão e clareza, sem o apoio dos slides. O resultado? Foi uma das melhores apresentações que já fiz. A vulnerabilidade do momento criou uma conexão genuína. Ao abandonar a luta pelo controle do incontrolável, eu liberei uma energia imensa para focar no que realmente importava. A prática da dicotomia do controle é um exercício diário, a ser feito em cada momento. Quando estiver preso no trânsito, pergunte-se: o que está sob meu controle aqui? O fluxo dos carros? Não. Minha raiva? Sim. Posso escolher ouvir um podcast, ligar para um amigo, ou simplesmente praticar a paciência. Quando receber uma crítica negativa, o que está sob meu controle? A opinião da pessoa? Não. Minha capacidade de extrair um aprendizado dali? Sim. Isso não é sobre ser passivo. É sobre ser estratégico. É sobre direcionar sua energia, seu recurso mais precioso, para onde ela pode, de fato, fazer a diferença. É o alicerce sobre o qual todas as outras técnicas de treinamento mental para o caos são construídas. Sem ele, tudo mais desmorona. Ferramenta #1, a prática da premeditatio malorum, a premeditação dos males. Isso pode soar pessimista à primeira vista. Pensar no que pode dar errado? Mas eu quero ser positivo. Entendo perfeitamente essa reação. Vivemos em uma cultura que muitas vezes promove um otimismo tóxico, a ideia de que apenas pensar positivo afastará todos os problemas. Os estoicos tinham uma abordagem mais robusta e realista. A premeditatio malorum não é um convite ao pessimismo, mas sim um exercício de preparação mental e emocional. É como um simulador de voo para a vida. Um piloto não entra em um simulador esperando que o voo seja perfeito. Ele treina para a falha do motor, para a turbulência severa, para pane nos sistemas. Por quê? Para que, se um dia isso acontecer na vida real, ele não entre em pânico. Ele já esteve lá mentalmente. Ele sabe o que fazer. Sêneca recomendava dedicar um tempo, talvez pela manhã, para contemplar os desafios que o dia poderia trazer. Não de forma ansiosa, mas de forma prática. Hoje, posso encontrar pessoas rudes, invejosas, egoístas. Posso enfrentar um obstáculo inesperado no meu trabalho. Meu plano pode não sair como o esperado. Ao fazer isso, você vacina sua mente. Você remove o elemento surpresa, que é um dos maiores amplificadores do pânico. Quando o evento acontece, sua mente não reage com a não. Porque isso está acontecendo comigo, mas sim com a aqui está. Eu já esperava por algo assim.
Como praticar isso de forma construtiva? Visualize o cenário negativo. Escolha uma situação importante que está por vir. Uma viagem, uma reunião, uma conversa. Agora, imagine o que poderia dar errado. O voo pode atrasar. O cliente pode rejeitar sua proposta. A pessoa pode reagir mal à conversa. Seja específico, mas não se afogue no drama. 2. Planeje sua resposta racional. Para cada cenário negativo, pergunte-se: se isso acontecer, qual seria a minha resposta virtuosa e racional? Se o voo atrasar, em vez de reclamar, posso usar o tempo para ler um livro. Se o cliente rejeitar a proposta, posso pedir um feedback construtivo para melhorar da próxima vez. Se a pessoa reagir mal, posso manter a minha calma e tentar entender o ponto de vista dela, em vez de escalar o conflito. 3. Contemple a impermanência. Os estoicos também usavam essa prática para se lembrar da impermanência de todas as coisas. Eles refletiam sobre a possibilidade de perder a saúde, os bens materiais, e até mesmo as pessoas que amavam. Isso não os tornava mórbidos, mas sim mais gratos pelo que tinham no presente. Se você contempla a possibilidade de perder algo, você passa a valorizá-lo muito mais hoje. Você abraça seus filhos com mais força, aprecia sua saúde com mais consciência, usa seus bens com mais propósito. Lembro-me de usar essa técnica antes de uma longa viagem de carro com minha família. Visualizei um pneu furado em uma estrada deserta. Em vez de entrar em pânico, pensei: ok, o que eu faria? Primeiro, garantiria que todos estivessem seguros no acostamento. Depois, verificaria se tenho estepe e as ferramentas. Se não soubesse trocar, ligaria para o seguro. Teria água e lanches no carro para manter todos calmos. Esse simples exercício mental me deu a tranquilidade para verificar se tudo estava em ordem com o carro antes da viagem. Mais importante, me deu a confiança de que, se o imprevisto acontecesse, eu saberia como agir. A ansiedade diminuiu drasticamente. A premeditatio malorum não atrai o azar. Ela constrói resiliência. Ela transforma o medo do desconhecido em uma familiaridade estratégica. É o treinamento de um guerreiro que se prepara para a batalha, não com medo, mas com um plano e uma mente afiada. Ferramenta #2. A arte de reframing: o obstáculo é o caminho. Diante do caos, nossa percepção inicial é quase sempre negativa. Vemos um problema, uma barreira, uma injustiça, um fim. A mente não treinada fica presa nessa primeira impressão. A mente treinada, no entanto, aprende a dar um passo atrás e a fazer uma pergunta poderosa: como posso ver isso de outra forma? Que oportunidade está escondida dentro deste obstáculo? Esta é a arte do reframing ou reenquadramento, um conceito central no estoicismo, popularizado modernamente pela frase "o obstáculo é o caminho". Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu em suas meditações: o que impede a ação, avança a ação. O que fica no caminho, torna-se o caminho. Pense na genialidade disso. Ele não está dizendo para ignorar o obstáculo. Ele está dizendo para usá-lo. O fogo que ameaça consumir a casa pode ser o mesmo fogo que forja o aço. A escolha é nossa. Imagine que você foi demitido do seu emprego. A primeira percepção é de perda, medo, fracasso. É o caos batendo à sua porta. Uma mente não treinada pode entrar em um ciclo de vitimização e desespero. Uma mente treinada para o caos aplica o reframing. Item: a percepção inicial: perdi meu emprego. É um desastre. Item: o reenquadramento: esta é uma oportunidade inesperada para reavaliar minha carreira. Eu estava realmente feliz naquele trabalho? Quais são as habilidades que eu gostaria de desenvolver? Talvez este seja o empurrão que eu precisava para começar aquele negócio próprio com o qual sempre sonhei, ou para procurar um trabalho com mais propósito. Isso não é mágica. A dor da demissão ainda existe. Mas o reframing muda a sua agência. Você passa de vítima passiva a protagonista ativo da sua história. O obstáculo, a demissão, não é mais um muro que bloqueia seu caminho, tornou-se o próprio caminho para um novo destino. Eu vivi isso na pele quando um projeto pessoal no qual investi meses de trabalho fracassou miseravelmente. O lançamento foi um fiasco. Meu instinto foi o de vergonha e frustração. Queria apagar tudo e fingir que nunca aconteceu. Mas, depois da dor inicial, forcei-me a praticar o reframing. Item: percepção inicial: eu fracassei. Sou um incompetente. Perdi meu tempo. Item: reenquadramento: ok, isso não funcionou como eu esperava. O que passo a aprender com isso? Quais foram os erros de estratégia? O que eu aprendi sobre meu público? O que aprendi sobre mim mesmo e sobre minha resiliência?
Este fracasso não é um veredito sobre meu valor, mas um feedback valiosíssimo e gratuito que me tornará muito mais inteligente e preparado para o próximo projeto. Aprender a reenquadrar eventos é como desenvolver um músculo. No início, é difícil e parece forçado. Mas com a prática, torna-se um hábito mental. Você começa a ver desafios não como ameaças, mas como quebra-cabeças interessantes a serem resolvidos. Uma discussão em um relacionamento não é o fim do mundo, mas uma oportunidade de melhorar a comunicação. Uma doença não é apenas sofrimento, mas um lembrete para cuidar melhor do corpo e valorizar a saúde. O caos sempre nos apresentará obstáculos. Sempre. A questão não é se eles virão, mas como os receberemos. Podemos vê-los como barreiras intransponíveis ou como a matéria-prima para construir nosso próximo degrau. A escolha, como sempre, está dentro da nossa cidadela interior. Ferramenta #3, a fortaleza da rotina e do ritual. Pode parecer contraintuitivo. Se estamos nos preparando para o caos e a imprevisibilidade, por que focar em rotinas, que são a epítome da previsibilidade? A resposta está no equilíbrio. A rotina não é uma tentativa de controlar o mundo externo, é a maneira de criar uma ilha de ordem e propósito no único domínio que podemos governar, nosso próprio tempo e nossas próprias ações. Quando o mundo lá fora está girando fora de controle, sua rotina é a sua âncora. É o seu porto seguro. Pense nos militares. Eles operam nos ambientes mais caóticos e imprevisíveis que se possa imaginar. E qual é a base do seu treinamento? Rotina e disciplina rigorosas. Arrumar a cama perfeitamente, marchar em sincronia, seguir horários estritos. Essas práticas não garantem que a batalha será previsível, mas garantem que a mente do soldado esteja disciplinada, focada e ancorada em uma estrutura interna, mesmo quando tudo ao redor é um turbilhão. Sua rotina matinal, por exemplo, é uma das ferramentas mais poderosas para treinar sua mente. A forma como você começa o dia define o tom para como você reagirá ao caos que inevitavelmente surgirá. Se você acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular, você está imediatamente se entregando ao caos dos outros. E-mails urgentes, notícias alarmantes, a vida aparentemente perfeita de todos nas redes sociais. Você começa o dia no modo reativo. Agora, imagine uma rotina matinal intencional, a sua hora de ouro. Acorde um pouco mais cedo. Dê a si mesmo o presente do tempo e do silêncio, antes que o mundo exija sua atenção. 2. Hidrate-se. Um copo de água antes de qualquer outra coisa. Um ato simples de autocuidado. 3. Movimente-se. Não precisa ser uma maratona. Pode ser um alongamento, uma caminhada rápida, alguns polichinelos. O objetivo é despertar o corpo e liberar endorfinas. 4. Sente-se em silêncio. Meditação ou simplesmente sentar-se em silêncio por 5 a 10 minutos. O objetivo não é não pensar em nada, mas observar seus pensamentos sem se apegar a eles. Você treina a sua capacidade de ser o observador calmo, e não a vítima das suas emoções. 5. Escreva um diário. Pode ser para praticar a gratidão, para fazer sua premeditatio malorum, ou simplesmente para descarregar as preocupações da mente para o papel, liberando espaço mental. Ao completar essa rotina, antes mesmo de olhar para o seu celular, você já conquistou uma série de pequenas vitórias. Você agiu proativamente. Você cuidou de si mesmo. Você ancorou sua mente na calma e no propósito. Agora, quando você abre a porta para o caos do dia, você o faz a partir de uma posição de força, não de fraqueza. A mesma lógica se aplica a uma rotina noturna. Em vez de ficar rolando o feed infinitamente até o sono chegar, crie um ritual de desligamento. Desligue as telas 1 hora antes de dormir. Leia um livro de verdade. Reflita sobre o dia, reconhecendo uma coisa que você fez bem e uma coisa que aprendeu. Prepare suas coisas para o dia seguinte. Essa rotina sinaliza para o seu cérebro que é hora de desacelerar, processar o dia e se preparar para um descanso restaurador. A rotina não aprisiona, ela liberta. Ela automatiza as decisões pequenas para que você possa liberar sua energia mental para lidar com os grandes e inesperados desafios que o caos lhe apresentará. Ela é a estrutura da sua cidadela interior, as paredes que você constrói todos os dias para se proteger das tempestades. A conclusão da jornada, tornando-se o capitão da sua alma. Treinar a mente para o caos não é um destino ao qual se chega, mas uma prática contínua. É como manter a forma física. Você não vai à academia por um mês e espera estar forte para o resto da vida. Você precisa de constância, de disciplina, de um compromisso diário. Haverá dias em que você reagirá mal, em que o pânico tomará conta, em que você se esquecerá de todas essas ferramentas. E tudo bem.
Isso faz parte do processo. A diferença é que, agora, você tem um mapa. Quando se encontrar perdido na tempestade, saberá o caminho de volta para o seu farol interior. Você se perdoará pela falha e se comprometerá a praticar novamente no dia seguinte. Cada vez que você escolhe a resposta racional em vez da reação emocional, cada vez que você reenquadra um obstáculo, cada vez que você foca no que pode controlar, você adiciona mais um tijolo à sua fortaleza interna. O objetivo final não é uma vida sem problemas, sem dor ou sem tristeza. Isso seria uma vida inumana. O objetivo é alcançar o que os estoicos chamavam de eudaimonia, um estado de florescimento, de bem-estar profundo, que não depende das circunstâncias externas. É a serenidade de saber que, não importa o quão forte a tempestade seja lá fora, o capitão no leme da sua alma está preparado, está calmo e sabe exatamente para onde está navegando. Você se torna a fonte da sua própria tranquilidade. Essa jornada de treinamento mental é a jornada mais importante que qualquer um de nós pode empreender. Ela nos liberta da tirania das emoções reativas e da ansiedade da incerteza. Ela nos devolve o poder que sempre foi nosso, mas que muitas vezes entregamos às circunstâncias. O poder de escolher como viver, como responder e quem ser, independentemente do caos que a vida nos apresente. Se você sente que precisa de mais ferramentas para navegar as tempestades da vida, se busca mais resiliência, clareza e uma força interior que ninguém pode tirar de você, este conteúdo foi feito para você. A sabedoria não é algo que se adquire, é algo que se pratica. Então, se este roteiro ressoou com você, deixe o seu like para que mais pessoas possam encontrar este porto seguro, e se inscreva no canal. A cada vídeo, a cada reflexão, estaremos juntos fortalecendo nossa mente e aprendendo a não apenas sobreviver ao caos, mas a florescer nele. Porque a sabedoria é o único farol que nunca se apaga.